Bom, gente, preparados? E vamos na palavra do Senhor, meus amados. Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 41 em adiante. Gênesis 27, 41, nós vamos estudar hoje a fuga de Jacó. A fuga de Jacó. Tremendo, gente, tremendo. Mas, obviamente, sem Deus nada posso fazer. Por isso que eu lhes convido, tanto para Ele me capacitar, como também para vocês ouvir, em nome de Jesus. Querido Pai, amado Rei, que essa palavra possa cortar tanto aqui como aqui. Que essa palavra possa impactar a vida daqueles que precisam hoje receber direção por meio do Teu Espírito Santo. Por isso que, mais uma vez, eu te peço, ajuda-me, capacita-me para que Tua obra seja feita, para que Sua vontade seja feita na terra, assim como está no céu. E não há melhor do que poder Te agradar e ser um instrumento nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho doente, né? Com gripe, mas não tem problema. Deus me capacitará mesmo assim para ministrar as Escrituras. Então, Gênesis 27, 41. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luta pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fica com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Bom, vamos estudar esse trecho muito interessante e vamos entender o que Deus quer falar conosco, né? Pelo fato de Jacó ter tomado a primogenitura de Esaú, o rancor, a mágoa, a vingança se apoderou do coração de Esaú. Jacó usurpou, enganou seu próprio pai Isaac, fazendo-se de Esaú para ganhar e tomar a primogenitura do seu irmão. Que, na verdade, anos atrás, Esaú simplesmente cedeu, vendeu sua primogenitura. Ou seja, mesmo que Jacó enganasse seu pai terrestre, de uma certa forma, Jacó honrou seu pai celeste. Mesmo que ele fizesse, claro, da maneira errada. Ou seja, era certo ele valorizar as coisas do céu. Sim, era certo. Mas ele fez da maneira errada, porque não precisou se fazer de Esaú, não precisou enganar o próprio pai. Porém, tudo coopera para tratar tanto Esaú como Jacó
tratar também Isaac e tratar também Rebeca. Mesmo nos erros dos outros, ou até mesmo nos nossos próprios erros que possamos cometer, sempre se extrai uma lição. É assim que vocês devem ver as coisas. Não é que você vai errar voluntariamente. Vocês não podem errar, você não deve pecar voluntariamente. Mas atrás de um erro, se uma pessoa quer se tornar sábia, deve extrair uma tremenda lição. Então, a Bíblia diz que Rebeca ouviu aquilo que Esaú estava prestes a fazer, então ela avisou seu filho Jacó a fim de salvá-lo. Por quê? Porque Esaú quis matar Jacó. Esaú se encheu de rancor, de raiva, e o espírito de vingança entrou e se apoderou de Esaú. Então, nós falamos anteriormente, se você não viu a palavra anterior, é fantástico, tem tudo a ver com aquilo que estamos estudando. Nós falamos anteriormente que mesmo na dor, Esaú não entendeu e, na verdade, não quis entender o seu erro. Porque sempre explica isso, que o propósito da dor, principalmente, tem um propósito para que a pessoa venha consertar o local onde dói. Porque Deus criou a dor com um propósito que quando, por exemplo, se o meu peito está doendo, isso é um alarme, né? Que indica que há algo dentro dessa região que eu devo consertar. Por isso que eu devo procurar um médico. Ou seja, a dor tem um propósito preventivo para que quando uma pessoa entende que a dor é algo preventivo, ela deve agir para consertar o local onde a dor se manifesta. Entenderam? Então, a dor que Esaú sentiu, porque a Bíblia diz que quando ele soube que seu irmão Jacó tinha tomado dele a primogenitura, porque ele mereceu, porque ele desvalorizou as coisas de Deus no passado, todo erro tem suas consequências. Mesmo na dor, Esaú simplesmente não se quebrantou. Expressou um choro, um grito que não era de arrependimento, mas expressou e liberou um grito que era um grito de raiva, que justificava a sua própria condição, a sua própria causa. Ou seja, Esaú se fez de vítima e mesmo na dor não quis entender aquilo que Deus queria que ele entendesse. Além disso, Esaú endureceu ainda mais o seu coração e decidiu deixar Satanás dominá-lo. Porque existem duas opções quando uma pessoa recebe uma advertência por meio da dor, que muitas das vezes Deus provoca. Tipo assim, eu vou consertar e vou ser razoável, ou eu vou ser teimoso e eu vou continuar. Quem não conserta, quando Deus estabelece e aponta e machuca numa área que Deus quer que você acorda ou muda, se você não faz, essa dor terminará em morte. E Esaú simplesmente deixou Satanás
entrar ao ponto que aquilo que aliviaria Esaú era apenas a morte do seu próprio irmão. Esaú não apenas foi um insensato em negligenciar as coisas de Deus, mas além disso, se tornou um instrumento de Satanás para acabar com o projeto de Deus. Pois bem, sabes, mesmo que a lei não fala muito sobre o diabo, como na graça, mas na graça se fala muito, Jesus fala muito sobre o diabo, sobre a existência do diabo, sobre as astúcias do diabo, as arapucas do diabo, mas na lei não. Mas saiba que Satanás sempre, mesmo na lei, claro, sempre se opôs à linhagem divina. Satanás sempre se opôs à linhagem divina. Ou seja, Deus não tinha uma promessa para Abraão, que depois passou para Isaac? E aí, o que você acha que Satanás estava pendente, preparado para fazer? Quem vai ser o sucessor? Quem vai ser o herdeiro? É Esaú? Não, mas Esaú já o derrotei. Agora quem vai ser? Agora é Jacó. Não cabe dúvida, é Jacó. Eu devo destruí-lo. Eu devo destruí-lo. Satanás sabia que Esaú era dele. E que Jacó seria o herdeiro do legado espiritual que viria de Abraão e Isaac. Consequentemente, a batalha começou. Nada surpreendente, tudo se repete. Satanás persegue aquilo que Deus usará para seu cumprimento. Assim como Jesus teve que se refugiar no Egito, lembra disso? Depois dele nascer, José teve uma direção junto com Maria por meio do Espírito Santo, de tomar o menino e de ir se refugiar no Egito, até a morte de Herodes, que queria matar todos os filhos porque não aceitava que um rei poderia ameaçar o seu reinado. Satanás procura destruir a linhagem divina. O dia que você se decidir a obedecer a Deus, você vai sentir isso na pele. Isso é normal. Porém, Deus protege os seus. Deus protege os seus. Toda fuga, escuta isso, toda fuga tem seu propósito. Toda. Davi teve que fugir de Saul para se refugiar na caverna de Adulão. E isso teve seu propósito. Porque o propósito da fuga de Davi é preparar uma geração dentro dessa caverna que realmente iria agradar a Deus. Uma geração de soldados que se uniram a Davi, mesmo na perseguição. E aquilo que Davi instruiu para seus soldados fez com que os soldados tivessem tanto a nobreza de quem o ensinava, mas como também as diretivas e os pensamentos. Isso é tremendo. Há uma fuga. Sabia que a igreja, nos final dos tempos, será perseguida? A noiva, eu não estou falando da igreja evangélica. Vocês podem ter a convicção de que muitos evangélicos, muitas igrejas evangélicas vão se vender e apoiar o anticristo. No caminho aonde nós estamos indo, com aquilo que eu estou vendo, tanto nas minhas viagens,
como nos escândalos que se ouve por aí. E eu lhe garanto que no dia que o anticristo se manifestar, muitas igrejas, poderosas e grandes igrejas evangélicas, vão se vender e vão votar para que o anticristo seja o líder do mundo. Mas a noiva será perseguida. E mesmo na perseguição, haverá um propósito. Mesmo na sua fuga, Deus tem um propósito para ela. José teve que fugir dos seus irmãos. Lembra? José teve que fugir dos seus irmãos. E tudo isso teve um propósito. O propósito era José se tornar um administrador, um braço direito do faraó, para depois inverter o papel e fazer com que José se tornasse um homem que ajudasse a sua família e se tornasse a tipificação de Jesus. Um dia nós vamos estudar a história de José, que é fantástica. Moisés teve que fugir do Egito para descobrir a sua identidade e teve o seu propósito. Quando eu conheci Jesus em Miami, eu me lembro naquela igreja perto da minha casa, eu estava no auge da minha carreira e realmente eu assumi a minha posição e eu só queria Jesus. E eu me lembro que eu teve que fugir dos Estados Unidos, de Miami, deixei tudo lá, nas mãos, nas garras do meu empresário, que detestava que eu falasse o nome do Senhor Jesus. E eu me lembro que eu teve que fugir e me refugiar no Brasil. Mesmo sem falar a língua, eu aprendi o português, aperfeiçoei meu português na leitura da gramática que a palavra de Deus em português me proporcionava. Ou seja, meu professor foi o Espírito Santo, por meio das Escrituras. E tudo isso teve um propósito. Mesmo que foi doloroso, mesmo que eu tenha colocado em risco, inclusive, meu relacionamento com minha família, que se indignaram da minha posição e ter abandonado a minha religião católica, ter abandonado minha convicção em consultar os santos e ser um idólatra. Fugir pode causar certas dificuldades, às vezes isolamento, mas eu lhe garanto, se você foge por uma causa nobre, que é entender os propósitos de Deus, então, bem-aventurado sejas tu, porque Deus contigo no deserto, tu sobreviverá. Mas Deus, você sem Deus, no seu deserto, você morrerá. Então, foge, se necessário, sim, mas por causa de um propósito que Deus está te mostrando. O propósito de Deus, se tudo tem um propósito, mesmo na fuga, nós vamos falar do propósito de Deus. Você sabia que o propósito de Deus, ele é demorado? Satanás, ele age muito rápido em dar aquilo que o homem corrupto e maldoso deseja. As bênçãos, entre aspas, de Satanás são rápidas. As bênçãos e promessas de Deus são demoradas. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque Deus trabalha a fundo no homem. Satanás não quer
que seu caráter seja forjado para você agradar a Deus. Ele quer que você apenas prevaleça na condição que você está. Mas como Deus é um Deus que quer trabalhar fundo no homem, é necessário que o trabalho, a lapidação do caráter seja feito com tempo. Deus, ele é preciso, ele é profundo e cada detalhe e fase do homem são acompanhados pelo Senhor com o único objetivo: trabalhar seu caráter, aperfeiçoar sua santidade e amadurecê-lo para que Deus possa se aproximar mais dessa pessoa. Consegue entender? O propósito que Deus tem para o homem não é a promessa em si. O propósito que Deus tem para o homem é o conhecimento e o ensinamento que o homem adquiriu por Deus na sua caminhada a Canaã. A Canaã é a promessa, concorda comigo? O que mais importa para Deus é antes de Canaã. E aquilo que você adquiriu por causa da sua obediência e as experiências que Deus proporcionou para você antes de você chegar aonde Deus quer que você chegue. Possuir Canaã, onde há leite e mel, pode ser a sua queda, se você não foi aprovado antes de alcançar a promessa. Jacó teve uma promessa, sim. Ele tomou posse da sua promessa, agarrou o calcanhar do pé do seu irmão Esaú, que não valorizou a promessa. Jacó, sim, teve uma promessa. Jacó recebeu a bênção de Isaac. Jacó sabia que Deus iria o levar à realização de uma grande promessa. Mas Canaã tem um preço. Eu posso ver isso de você? Canaã tem um preço. Tudo aquilo que Isaac derramou em bênção sobre o seu filho Jacó tem um preço para recebê-las. E o preço é submeter-se ao Deus de Abraão. Deus, Ele não escolherá o caminho mais curto e mais seguro para o levar até Canaã. Ele escolherá o caminho que Ele escolherá o caminho que Ele convém conhecer. Que lhe convém conhecer. Quanto mais você se mostrará relutante e teimoso sobre o agir de Deus e sobre aquilo que Ele deseja mudar em você, mais inimigos Deus suscitará para você, a fim de que eles o tratem. Ou seja, quanto mais duro, quanto mais relutante você se coloca em você não querer entender aquilo que Deus quer lhe fazer entender, então mais Deus vai dificultar o seu acesso em Canaã com um propósito de vocês entenderem. Porque os inimigos, que Deus suscita contra nós, têm um propósito na vida daqueles que são escolhidos. Se Jacó fosse um insensato e orgulhoso, certamente ele responderia para sua mãe: Mãe, eu não concordo sair. Afinal, eu sou o herdeiro e a bênção está sobre mim.
Então, se Esaú quer me confrontar, eu não terei medo e eu vou confrontar. E, se necessário, eu vou matá-lo. Mas Jacó não fez isso. Jacó não fez isso. Por quê? Porque o homem que zela pela sua promessa procura agir como Deus age. Mesmo que qualquer decisão que ela possa tomar lhe custa perder, para amanhã essa pessoa ganhar. Rebeca disse para seu filho: fuja, fuja, meu filho, Jacó, porque teu irmão está querendo te matar, e refugiem-se na casa do meu irmão Labão, em Harã. É na casa de Labão, irmão de Rebeca, que Jacó seria tratado. É na casa de Labão que Jacó encontraria a mulher da sua vida. Sabia disso? Nós vamos ler depois. Aonde Jacó encontrou a mulher da sua vida? Foi na terra dos Hititas? Não. Foi em Harã. Foi em Harã. Agora, no momento, isso é muito provável, pude bater uma grande tristeza no coração de Jacó. Ou seja, eu tenho que sair do meu lugar, da tenda dos meus pais, por causa de um louco insensato, usado por Satanás para me impedir cumprir aquilo que, por direito, me foi dado. Certamente entrou uma grande tristeza no coração de Jacó, sabendo que deveria deixar sua tenda, seus rebanhos, seu conforto, sua comunidade, para se aventurar numa região e família que não conhece. Mas eu os digo, e nesta noite, que o cumprimento da promessa de Jacó não estava no lugar onde imaginava, mas sim no lugar onde Deus conhecia. No lugar onde Deus conhecia. Mesmo que seus perseguidores são usados por Deus para que você saia em direção da vontade de Deus. Desculpa, eu recomeço. Os seus perseguidores, que o próprio Deus envia, mesmo que sejam mensageiros de Satanás, eles têm o objetivo de tratá-los. E por mais incrível que pareça, esses perseguidores, eles vão apontar para você a direção no qual você deve ir. A direção que você deve tomar. Se Jacó soubesse que essa fuga lhe proporcionou a graça de ele conhecer a sua futura esposa, o lugar aonde deveria ser tratado, certamente sairia super feliz. Por quê? Porque na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que deseja obedecer às coisas de Deus, todo mal que vai contra você tem um propósito. E esse propósito cooperará para o bem daqueles que o amam. Em tudo tem um propósito. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na oposição. Um inimigo tem seu propósito de estar. Se o faraó não estivesse correndo atrás do povo hebreu, será que o mar se abriria? Será que o mar vermelho se abriria? Haveria outras maneiras de atravessar para o outro lado do mar vermelho
Mas Deus escolheu aquilo que nem Moisés e nem o povo escolheria. Deus é Deus, meus queridos. O sábio procura entender os planos de Deus. Mas você precisa saber que nem sempre o entendimento vem rápido. Entender o que Deus faz comigo é o ensino dado e revelado para poucos. E esses poucos são todos aqueles que sabem se humilhar diante a sua mão poderosa. Eu continuo, olha que fala no versículo 45. Quando seu irmão não estiver mais irado contra vocês, disse Rebeca, e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia 2 dos meus filhos em um dia. Então, Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida. Olha que Rebeca fala depois para seu esposo, Isaac. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Quem eram essas mulheres hititas? As mulheres hititas foram trazidas por parte de Esaú, que casou com 2 delas. Mulheres que não adoravam a Deus, que não queriam nada acerca do Deus de Israel. Mulheres perturbadas, pessoas que simplesmente eram usadas por Satanás para trazer confusão dentro da tenda e dos pais do próprio Esaú. Rebeca ficou revoltada por causa das escolhas de Esaú, o próprio filho insensato. E continua dizendo, se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, as hititas, né? Entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Assim disse Rebeca, mãe de Esaú e mãe de Jacó. Agora, é isso que eu falei anteriormente. Aonde estava a mulher de Jacó? Aonde ela estava? Ainda Jacó não era casado. A mulher de Jacó, escuta isso, porque muitos vão precisar entender hoje isso. A mulher de Jacó estava onde Deus tinha o propósito de Jacó estar e ser tratado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir essa frase. A mulher de Jacó, ela estava onde Deus tinha o propósito de Jacó estar e ser tratado. Vocês querem o melhor de Deus? Vocês querem o melhor de Deus? Sim ou não? Sim. Então, o melhor de Deus está no lugar onde o centro da vontade de Deus está. Não procure o melhor de Deus num lugar, numa igreja, em qualquer outro lugar no qual você, antes de ir, você não tenha recebido a direção por parte de Deus estar. A mulher de Jacó estava onde Deus tinha o propósito de Jacó estar e ser tratado. A mulher hitita é a mais acessível. É a mais acessível. É a mais fácil de encontrá-la. Mas a mulher que Deus planejou lhe dar, nem sempre se encontra onde você quer. Mas para Jacó, sua amada estava onde ele não queria ir. Você acha que Jacó queria ir até Harã? Ou queria ficar com sua mamãe e seu papai numa vida confortável debaixo da tenda?
Ele não queria lá. É claro que não. Mas a bênção estava lá. E ali? Aonde está a vontade de Deus? Aonde está o melhor de Deus para a sua vida? No lugar onde necessariamente você sente o desejo de estar? Nem sempre o seu desejo o levará aonde está o melhor de Deus. Porque no natural, ninguém tomaria essa decisão, a não ser pela ajuda de Deus. A decisão que Jacó tomou, ou teve que tomar, para que possamos agir mais rápido e correr até a promessa, até Canaã, você precisa saber que Deus suscitará, se necessário, um Esaú, um homem que vai correr atrás de você, que vai ser usado por Satanás. Uma pessoa dentro do seu trabalho. Que outro tipo de Esaú? Uma pessoa que tem inveja de você. Uma pessoa perto, inclusive, se necessário, da sua própria casa, da sua própria família. E você não aguenta mais. Até quando, Senhor, esse Esaú vai querer meu mal? Não confronta. Seja um Jacó, não confronta. Obedece aos conselhos de Rebeca. Não vale a pena você entrar em conflito. Cria sua própria história. Cria sua própria caminhada em Cristo Jesus. Se Esaú quis prevalecer na condição dele, insensato, então infelizmente perecerá. E não há nada que você possa fazer por ele. Se essa pessoa se levanta contra você, porque você opta em agradar a Deus e fazer aquilo que lhe agrada, seja sábio. Não entra no jogo de Esaú. Se necessário, saia do lugar. Afasta-te dessa pessoa. O tempo definirá muitas coisas. A obediência de hoje refletirá o seu futuro e onde amanhã vocês estarão. Para que possamos agir mais rápido e correr até a promessa e até Canaã, muitas das vezes Deus suscita um Esaú. Sim, meus queridos. Cuidado com a ansiedade em relação a querer alcançar a promessa. Cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade lhe fará tomar decisões que, ao seu ver, são as mais acessíveis. Ou seja, mais fácil, mais acessível é casar e fazer sua vida aonde está Esaú. Por quê? Porque você tem tenda, você tem papai, você tem mamãe, você tem Isaac, você tem Rebeca, você tem todos os bens, uma vida bem confortável, os bens de Isaac, que era muito rico, ou seja, você tem tudo lá. Cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade sempre lhe fará ver aquilo que é mais acessível. Mas o final é a morte. É a morte. A precipitação é o inimigo da perfeição. Jamais saia para encontrar aquilo que Deus não lhe chamou possuir em lugar não planejados por Deus. Glória a Deus. Pois algumas pessoas, infelizmente, abandonaram a OC porque familiares
optaram estarem em outras religiões. Igrejas mornas e religiosas. Em vez de incentivar essas pessoas em estarem no lugar onde a presença de Deus está, essas pessoas se deixaram influenciar e escolheram o lugar onde Deus não está. Pois a mulher, o homem da sua vida está onde Deus lhe ordena estar. Consegue entender isso? Para as pessoas que querem casar? Ou até mesmo as pessoas que querem receber o seu bebê, a sua promessa? E é lamentável como insensatos são levados a tomarem decisões segundo os seus sentimentos e não segundo o preço de ouvir a resposta de Deus. As hititas sempre estarão onde Deus não quer que vocês estejam, mas as Raquel, quem era Raquel? A futura esposa de Jacó. As Raquel, mulheres de Jacó, estão no lugar onde Deus quis levar Jacó. Cuidado quando você diz, Deus falou comigo, sendo que foi suas emoções e a sua ansiedade que o levou a dizer e confirmar de que Deus falou. Porque para ouvir Deus, você precisa estar em santidade. E você precisa colocar a sua ansiedade e sentimento em stand-by. Em stand-by. Ou seja, dizer, aquieta-te, pois tu, ansiedade. Aquieta-te, pois tu, minha alma. Quase sempre as diretivas de Deus são opostas àquilo que seus sentimentos expressam. Pois, amados, na OSE, na Online World Church, lhe ensinaremos esse equilíbrio. Na OSE, vocês serão muitas das vezes direcionados por Deus aonde vocês não querem ir. Surpreende você isso? Porém, mais vale ter uma Rebeca na sua tenda que lhe avisa por onde deves ir para seu bem, do que alguém que jamais irá contrariá-lo nas suas decisões precipitadas. Felizes são aqueles que acharam um líder para orientá-los. Pois eu lhes faço esse convite de você ser um Jacó. Mas para ser um Jacó, você precisa ter uma mãe sábia, uma mãe, Rebeca, que para seu bem será usada por Deus em lhe mandar aonde você deve ir. Jacó ainda não tinha maturidade para decidir, porque ainda era novo, era imaturo, não conhecia ainda o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas Rebeca já teve suas experiências. Então, mais vale ter uma Rebeca que lhe direcione, lhe apoia e quer seu bem, do que você ser um Esaú que não tem tutores espirituais e que a vida dele piorava a cada instante, a cada decisão, por causa da sua insensatez.
as portas da OSCE estão abertas. E lembre-se que nem sempre aquilo que possamos ter como direção para a sua vida seja aquilo que mais você deseja ou o lugar onde mais você quer estar. Vamos orar. Meu Senhor, lhe agradeço tanto por essa palavra, porque muitos até o dia de hoje estão sendo desorientados, porque vivem em tenda onde a malícia, a religiosidade, o engano, até mesmo familiar, de um esposo que parece ser e adotou uma posição de liderança, mas dentro da sua casa é uma vergonha. Um esposo insensato, uma esposa insensata, que procura incentivar essa pessoa a ser Esaú, procura incentivar sempre a entrar em brigas, porque essa pessoa se recusa a entender os propósitos que o Senhor tem para essa família. Então, eu sei que o melhor para quem está me vendo e quer ser sensato é obedecer o Supremo Deus. Porque se necessário perder pai, mãe, filho, filhas, esposa, amigo, ministério, título, por causa de Cristo, e assim fugirmos por um lugar aonde Deus me tratará, aonde Deus transformará minha vida e aonde eu poderei encontrar minha Raquel, então assim seja, Senhor. Amém.